Bom dia, rapaziada. Felipe Furtado aqui na área. E hoje eu resolvi fazer mais uma vez uma análise de fechamento do dólar, mostrando para você como o mercado se comporta de acordo com a nossa análise, a nossa identificação de zonas de valores, tudo isso antes da abertura do mercado. Eu sempre falo que quando a gente vai operar na bolsa, a gente está falando de comprar e vender risco. Como assim, Felipe? Olha só, no mercado você pode operar tanto vendido quanto comprado. Eu sei que no início parece um pouco complicado, mas não é. Imagina que você recebe uma ordem, você recebe uma permissão para negociar um ativo. E o que você precisa de garantia é uma margem financeira. Então vamos supor, a corretora ela me pede lá uma margem de R$ 100 por contrato que eu vou negociar. É uma margem mínima. Essa margem é o quê? É para, se caso eu tenha um prejuízo na minha operação, essa margem que a corretora me pede sirva para pagar essa operação que eu perdi. Só que se eu lucro com essa operação, eu recebo o valor, né, do spread da negociação que eu fiz, o lucro que eu fiz. Então essa permissão que a corretora me dá, ela me permite tanto operar comprado quanto vendido. Eu sei que a galera vai falar assim, mano, mas como você vai vender algo que você não comprou? Porque a gente não está tomando posse do ativo, a gente simplesmente está negociando a oferta desse ativo. Então o ativo já está lá, a gente que identifica a oportunidade e entra na ordem para negociar esse ativo. É como se a gente fosse um corretor que pudesse tanto comprar quanto vender apartamentos, de forma bem simplificada. Então, quando a gente vai negociar na bolsa, quando a gente vai negociar esse risco, a gente precisa ter ideia do que vai acontecer com o ativo. Se ele vai subir, se ele vai trabalhar num sentimento altista, ou se ele vai cair. Por quê? Por que a gente tem que saber isso? Porque é o que vai determinar se a gente vai ter maiores chances de lucrar ou de tomar prejuízo. Então, entender como o ativo funciona, entender quais são as oportunidades que a gente vai encontrar, seja de venda, seja de compra, é o que vai nos permitir sermos mais lucrativos do que tomarmos prejuízo. Então, como que eu, Felipe, opero? Como que eu, Felipe Furtado, opero? Eu faço um cálculo que diz para mim quanto que o dólar vale perante ao real. É mais ou menos assim, ó. Qual é o preço justo que eu deveria pagar numa nota de $100? Alguém pode oferecer R$ 600 nessa nota, alguém pode oferecer 700, alguém pode oferecer 550, alguém pode oferecer 450, mas diante de todas essas ofertas, qual é o preço ideal, qual é o preço correto a se pagar por essa nota? É isso que o cálculo de paridade faz. Ele calcula o valor justo, o valor ideal para troca de câmbio. E aí a gente vai pegar esse valor justo, esse valor ideal e confrontar com o que o mercado futuro está negociando. Porque o mercado futuro ele vai negociar fora desse preço. Por quê? Ele quer spread, ele quer liquidez, ele quer lucrar com essa variação de preço. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente identifica quanto vale. Depois que a gente identifica quanto vale, a gente olha por quanto o mercado está negociando. E aí, com esse valor, com essa base, a gente vai saber se o mercado está negociando acima do que vale ou abaixo do que vale. Porque se a gente sabe que o mercado está negociando acima do que vale, a gente vai evitar comprar. E se o mercado está negociando abaixo do que ele vale, a gente vai evitar vender. E assim vice-versa. Mercado caro demais, oportunidade de venda. Mercado barato demais, oportunidade de compra. Mas barato e caro comparado a quê? Comparado à paridade do dólar versus real. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente calcula. E esse cálculo a gente tem que fazer antes do mercado abrir. Exemplo, ó, agora são 7h55, né, dia 6/9. Eu já fiz o cálculo de paridade do dólar versus o real para mim operar hoje. Então o que eu vou mostrar para vocês é a precificação de ontem. O que a gente definiu como preço ontem e como o mercado se desenvolveu de acordo com essa precificação. Dá uma olhada.
Olha aqui, ó. Então, olha só, a gente identificou aqui, ó, a precificação do dólar, ó. Olha que bacana. Essa linha pontilhada azul é o nosso preço de abertura. Preço de abertura e preço justo são os principais preços do mercado pra gente. Então a gente viu, ó, que nitidamente que o mercado estava trabalhando acima do que ele vale. Ou seja, mercado caro. Aí, dentro dessa variação de abertura, a gente tem a nossa máxima, que tá aqui, ó. A nossa linha verde. A máxima do mercado hoje, ontem no caso, pra gente era 5.002. Olha que absurdo isso, galera. O mercado abriu, veio buscar o seu preço de abertura. Expectativa do mercado altista. O mercado puxou. Felipe, mas puxou até onde? Até a região de máxima, ó. Região de máxima, o mercado precificou madeira para baixo. Até onde? Ao que ele vale. Ó, ponto de abertura. O mercado travou mais compra, puxar mais o preço. Puxou o preço até onde? Máxima de novo da abertura. E aí o mercado vende de novo. Então, por que a gente tem essas linhas aqui? Ó? A gente tem essas linhas para ter um parâmetro de preço. Quem opera dessa forma, quem negocia no mercado dessa forma é o institucional. O institucional, ele não opera média móvel, ele não opera suporte e resistência, ele opera preço, ele opera equivalência, ele opera spread, taxa. Então, a gente definindo essas taxas, a gente definindo esse preço, a gente entende por quanto o mercado vai negociar o dólar e vai saber o quanto ele pode ficar caro ou se ele está trabalhando num sentimento de venda, quanto ele pode ficar barato demais. Tranquilo? Então ontem a gente viu que as melhores oportunidades estavam na compra a partir do nível da abertura e na venda a partir do nível da máxima. Isso é uma bússola para a gente, isso é uma bússola para a gente operar, é uma bússola para a gente negociar. E isso, somado a alguns outros critérios, a indicadores que a gente usa, nos permite identificar excelentes oportunidades. Beleza? Todo dia eu mando essa análise para um grupo seleto, né? A nossa comunidade Dólar em Foco. E com essa análise, com essas informações, a gente entra ao vivo aí no Zoom e acompanha o mercado aí até as 11 horas, a abertura do mercado até as 11 horas, para validar essa análise aí. Para quem está começando no mercado, para quem quer entender um pouco mais do mercado, é uma excelente oportunidade, vai te amadurecer anos-luz do que existe de conteúdo espalhado, jogado aí na internet. O que a gente faz aqui realmente é impressionante e tem ajudado muitas pessoas a entender melhor o mercado. Não só lucrar, mas entender. Entender o mercado é o que vai te colocar em outro patamar. Entender como o mercado se desenvolve, saber que o mercado vai além de suporte, resistência. Eu não estou falando que essas coisas não funcionam, mas essas coisas, você não consegue ter parâmetro. Quem aqui já não estopou comprando num suporte ou estopou vendendo numa resistência? Porque aquilo ali é um registro de preço que vai ser superado. Se o mercado, se o cenário econômico, se o cenário macro e microeconômico tiver variação, o mercado vai levar suporte, vai levar resistência independente daquela região. Só que o nosso risco, o nosso capital, ele é limitado. Então a gente tem que diminuir as nossas incertezas e maximizar as nossas certezas e entendimento do mercado. É isso que vai fazer a gente permanecer. Beleza, galera? Então, ó, espero ter ajudado vocês aí, mostrando mais um dia aí de fechamento do mercado. Esse aí é o mercado do dia 5, né? 5/9. Então, mostrando para vocês aí que a nossa forma de operar tem ajudado muitas pessoas e tem gerado excelentes oportunidades, beleza? Tamo junto, pessoal. Fica com Deus. Marcha na boneca, é tudo nosso. Já já começamos aí a operar o dia de hoje. Fui.